varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Acesse nossos vídeos. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. No nosso trabalho, estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. E para todas as mamães do Ceará, do Brasil e do mundo inteiro, que Deus abençoe e proteja sempre. Não só hoje, Dia das Mães, mas sempre, todos os segundos das vidas delas, não é? Todos os momentos. Deus abençoe, amém, a elas e a todos nós. Então hoje nós continuaremos a leitura da nossa parte da Bíblia aqui, livros proféticos, não é? Depois dos livros sapienciais, nós fizemos a leitura das explicações dos mesmos, nós partimos aqui para livros proféticos, não é? Estamos aqui na leitura do livro de Isaías, A Santidade de Deus. É o 24º livro, o livro número 24 do Antigo Testamento, na nossa contagem geral. Estamos aqui na leitura do primeiro Isaías, primeiro livro de Isaías, que vai do primeiro capítulo, né, até o capítulo 39. Nós estamos aqui justamente na quarta parte, no quarto assunto aqui do livro do primeiro Isaías, quarta parte, o fim dos tempos, né? No seu capítulo 25, fizemos no vídeo anterior as explicações do capítulo 20, até o capítulo 24, e agora continuaremos aqui as explicações no seu capítulo 25, em todos os seus 12 versículos, né? 12. Primeiro tópico, a justiça de Deus. Segundo tópico, o grande banquete. Dois tópicos no capítulo 25, no primeiro Isaías. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 25, versículos 1 a 5. Primeiro Isaías. Este hino celebra a justiça de Deus, que condena o opressor e salva o oprimido. Entre parênteses, fraco e indigente. Versículos 6 a 12. A última palavra de Deus sobre a história não é o julgamento, mas a comunhão universal de todos entre si e com o próprio Deus, entre parênteses, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 22 e 5. Um redator acrescentou os versículos 10 a 12, tomando Moabe como símbolo daqueles que estarão excluídos dessa grande comunhão, porque se negou a participar do projeto de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Primeiro Isaías, quarta parte, quarto assunto, o fim dos tempos, capítulo 26, em todos os seus, vamos ver aqui, capítulo 26, seus 21 versículos, não é? Primeiro tópico, as duas cidades. Segundo tópico, Javé fará seu povo reviver. Terceiro tópico, Deus destruirá o mal. 3 tópicos no capítulo 26 do primeiro Isaías. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 26, versículos 1 a 6. A história é um conflito entre o projeto de Deus junto com seus aliados e o projeto dos homens autossuficientes que se opõem a Deus. Ele quer construir a cidade justa, expressão de uma sociedade fraterna. Os autossuficientes, porém, acabam construindo a cidade injusta, expressão de uma sociedade corrompida. A ação de Javé se transforma então em julgamento e destruição da cidade injusta. Os pobres e oprimidos, verdadeiro povo que confia em Javé, cantam de alegria pensando sobre
as ruínas da cidade injusta, versículos 7 a 9. A situação do povo é crítica e todos os projetos e tentativas parecem falhar. Contudo, um povo que acredita e se compromete com o projeto de Deus nunca se desespera, mesmo que a situação presente pareça completamente sem perspectivas. Nesse momento, sua oração se transforma em súplicas que Deus realize logo o julgamento para libertar o seu povo de todos aqueles que o oprimem, fazendo-o reviver. Capítulos 26, versículo 20 a capítulo 27, versículo 1. O julgamento parece tardar, mas Deus, na hora certa, o realiza na história. O sangue dos justos e inocentes clama a Deus, que responde julgando e destruindo orgulho e ambição, geradores de opressão e violência. Leviatã é o monstro marinho da mitologia bíblica, símbolo das forças do mal. O capítulo 27, vamos para o capítulo 27, na quarta parte do primeiro Isaías, o fim dos tempos, no quarto assunto, né? O capítulo 27 conta com, vamos dizer, 13 versículos, não é? Primeiro tópico, Deus protege o seu povo. Segundo tópico, Deus renova o seu povo. Terceiro tópico, Deus destrói os inimigos. Quarto tópico, Deus reunirá o seu povo. Nós fizemos agora há pouco até o versículo 1, concluímos o capítulo, as explicações do capítulo 26, né? E entramos até o capítulo 27, versículo 1, continuamos agora, capítulo 27, versículos 2 a 5. A vinha é o povo de Deus, Deus cuida dela com todo o carinho, não deixando que os inimigos o oprimam. Ao mesmo tempo, Deus está sempre atento para agir contra os chefes que exploram o povo, espinhos e ervas daninhas. Versículos 6 a 9, entre parênteses, né? Versículos 6 a 9, Deus corrige os erros do seu povo e muito mais os erros de seus inimigos, pois seu povo conhece seu projeto, enquanto os inimigos o desconhecem. Todavia, se a comunidade abandona os ídolos, Deus lhe envia o perdão e a renovação da vida. Versículos 10 a 11. Ao mesmo tempo que protege e renova seu povo, Deus julga e destrói a cidade dos opressores. Versículos 12 a 13. Javé recolherá um a um todos os membros do seu povo espalhados pelo mundo inteiro. Numa grande peregrinação, eles hão de retornar ao país e adorar a Javé em Jerusalém. Capítulo 28 a capítulo 33. A maioria desses oráculos pertence ao terceiro e quarto período da atividade de Isaías, conforme introdução ao primeiro Isaías. A Assíria estende cada vez mais seus domínios e o rei de Judá é tentado a entrar num perigoso jogo de alianças. Nesse tempo conturbado, Isaías salienta que só em Deus existe segurança e retoma agora o que já dissera por ocasião da guerra Ciro-Efraimita, entre parênteses, segundo período da atividade do profeta. Então, versículo 28, já na quinta parte, no quinto assunto do livro de Isaías, advertências. Capítulo 28, nós concluímos no vídeo anterior, capítulo 27, não é? Então vamos para o capítulo 28, na quinta parte do quinto assunto, quinta parte do livro do primeiro Isaías, advertências. O capítulo 28, ele conta com 20
e 9 versículos. Vamos para o primeiro tópico, capítulo 28, 1 Isaías, contra Samaria. Segundo tópico, contra os sacerdotes e profetas. Terceiro tópico, o flagelo destruidor. Quarto tópico, Deus age na hora certa. Vamos para as explicações do capítulo 28, versículos 1 a 6, 1 Isaías. O profeta descreve a situação caótica do reino de Israel no momento em que a Síria, grande potência da época, entre parênteses, homem forte e robusto, está pronta para invadir o país e destruir sua capital, Samaria, entre parênteses, 722 a.C. O acréscimo dos versículos 5 e 6 descreve a esperança daqueles que ainda depositam em Javé sua confiança e que esperam dele a realização da justiça na paz e a coragem para enfrentar os inimigos na guerra. Versículos 7 a 13. Os sacerdotes e falsos profetas de Judá também participam da anarquia reinante. Zombando, eles dizem que Isaías ensina coisas sem sentido, como crianças que ainda não aprenderam a falar. Para reproduzir esse linguajar, são usadas palavras incompreensíveis, versículo 11, entre parênteses, versículo 10, entre parênteses, que Isaías retruca repetindo a mesma coisa, versículo, entre parênteses, versículo 13, porque eles zombam da palavra de Javé, serão obrigados a ouvir a língua estranha do inimigo que invadirá o país. Versículos 14 a 22, diante do perigo de uma invasão assíria, os israelitas fizeram aliança com o Egito, entre parênteses, morte igual a morte. Os egípcios cultuavam o mundo dos mortos. O profeta, porém, vê nessa aliança uma ilusão e uma farsa, pois um pacto com a falsidade não poderá dar segurança a ninguém. Diante da insistência dos governantes em se apoiar no Egito, Isaías compara a Síria com o flagelo do destruidor que outrora passou e destruiu os egípcios para proteger os hebreus, entre parênteses, conforme Êxodo, capítulo 12, conforme Êxodo, deve ser capítulo 12 e 13. Tem Êxodo aqui 12, e 13, né? 13, entre parênteses. Mas agora esse flagelo destruirá também os israelitas, somente apoiando-se em Deus e seguindo o seu projeto é que o povo encontrará forças para resistir às opressões. Versículos 23 a 29. O lavrador realiza diversas tarefas no tempo certo e sabe tratar os produtos do solo conforme a espécie de cada um. Da mesma forma, no momento certo, Deus trará seu povo de acordo. Deus trata, repetindo, seu povo de acordo com suas necessidades e comportamento. Ora, ele abençoa, ora corrige, para que seu povo dê bons frutos. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos, meus irmãos, às explicações do 1 Isaías no seu capítulo 29, no nosso próximo vídeo. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até lá.